E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez trazendo vídeo pro canal. E o tema de hoje é sobre os pregadores mirins e o fim do pentecostalismo no Brasil. Então, desde já peço que vocês se inscrevam, deixem um like, o sininho, comentem, compartilhem e vamos começar. Aqui vai a opinião de um cara que tá há 10 anos no meio pentecostal, né, da Assembleia. Então, o que não vai me faltar aqui nesse vídeo para dizer é sobre experiências e também lugar de fala, né? Como a esquerda gosta de falar muito sobre esse negócio de lugar de fala. Então eu aviso já, previamente, que esse vídeo pode ficar um pouco longo. E a minha intenção aqui não é atacar o cristianismo, não é atacar pessoas, não vai pro lado pessoal, mas combater ideias e, enfim, colocar a minha opinião nesse vídeo de uma maneira que fique bem claro aquilo que eu quero dizer e que, obviamente, eu não tenho nada contra algum tipo de denominação que se diz cristã evangélica no Brasil, né? Já aviso já previamente isso, porque a minha intenção nada mais é do que dizer, no meu ponto de vista, o que está acontecendo nesses últimos anos aí num meio assim que eu faço parte. Então, aqui vai a opinião de um cristão. Então, pessoal, vamos começando. E a gente tem que entender o seguinte: o Brasil, ele é um país muito supersticioso, em vários sentidos. Aqui a gente tem muita pluralidade de religião, né? A gente tem as religiões que vieram com outras culturas, né? O próprio catolicismo em si, ele vem de uma cultura europeia, onde os países que eram os países colonizadores, eles eram países muito católicos e, perdão, até mesmo se você analisar a história, muitos políticos eram católicos, né? Tinham religião, enfim. E o Brasil, por isso, é um país muito supersticioso, muito até mesmo rigoroso na fé. A gente tem uma boa parte do catolicismo e uma outra boa parte das outras igrejas, né, no meio evangélico, no caso os protestantes, ocupando também essa massa aqui no Brasil. Só que o problema todo é justamente quando as pessoas confundem fé com realizações e que realmente acham que necessariamente Deus tem que ser agradado do que elas estão fazendo, sejam doando as ofertas, né? Eu não preciso nem fazer menção da Fogueira Santa aqui e de outras tantas campanhas que a Universal faz. Não é novidade para ninguém, né? E olha, porque a Universal em si, a Mundial, essas igrejas assim que tem uma vertente mais sobre dinheiro, prosperidade, elas partem da linha do neopentecostalismo. Então elas querem dar ênfase a milagres, a realizações, essas coisas assim. Então nós temos um cenário onde boa parte do nosso país é um cenário de fé, apesar das várias religiões, mas contando assim com o contexto do cristianismo, nós temos uma boa parte das igrejas evangélicas pertencentes, né, às vertentes pentecostais. Então você vai ter a Assembleia de Deus, como eu já citei. Vai ter também a Congregação Cristã do Brasil, alguns consideram seita, né, outros não. Vai ter também as Wesleyananas, Metodistas Wesleyanas e a Deus é Amor, né, são as que eu me lembro agora. E nessas igrejas, por eles também darem ênfase a essa questão de unção, de poder, de milagres, enfim, de profecia e revelação, e isso é uma questão de outro debate, né, se os milagres acontecem hoje, como aconteciam na época da igreja em Atos, né? Isso é outra coisa, isso é um outro debate. Mas fato é porque as pessoas elas buscam muito essa questão do poder, dos milagres, das realizações, das maravilhas, que elas, por muitas vezes serem levadas pelas emoções, acabam, de uma certa forma, dando palco para essas outras pessoas que vêm usar o nome de Deus para ganhar dinheiro, sabe? Então,
você olhar pro caso da Vitória Souza e desse rapaz aí, desse moleque do Miguel Oliveira, você vê que, na verdade, eles não são a causa. Na verdade, eles são a consequência, eles são o resultado do que está acontecendo há anos dentro das igrejas evangélicas. E isso aí, vamos pegar assim, de uns 20, 30 anos aí, já que isso tem acontecido. As pessoas, elas gostam muito dessa questão de poder, né? De buscar poder. Não, receba o poder de Deus, receba o poder da língua estranha, da profecia, da revelação e não sei o quê. E graças ao Instagram, as redes sociais hoje, as pessoas elas podem se promover em cima de outras ou em cima de algo, sabe? E esses pregadores mirins, eles se promovem por causa da internet, por causa do Instagram, por causa dos aqueles vídeos curtos que aparecem no Facebook e também no YouTube. Então, assim, você vê um cenário que principalmente o meio pentecostal vai dizer, não, nós estamos vendo que essa geração que está vindo, geração Z, é uma geração que é muito poderosa, tem muita vida com Deus, tem muita intimidade, tem muita unção, tem muito poder. E o que eles fazem? Quando eles veem uma pessoa com muito destaque assim, né? Seja porque a pessoa ela tem uma boa eloquência, uma boa comunicação, uma boa oratória, ou porque ela sabe gritar, ela sabe emocionar, a primeira coisa que essas pessoas fazem é colocar elas no púlpito, sabe? Então, parece que não há critérios, infelizmente, hoje nas igrejas pentecostais, de você saber para quem você pode dar um microfone ou não dentro da igreja, porque, querendo ou não, essas pessoas elas vão querer ganhar dinheiro, se promover, né? E é o que está acontecendo hoje. E eu vou até mesmo contar uma experiência que aconteceu comigo uma vez, numa igreja que eu visitei antes da pandemia, isso, onde quando eu cheguei, né, eu sentei na terceira fileira com as pessoas da minha igreja naquele dia, e alguns minutos depois entrou um grupo de garotos assim, sentaram na nossa frente e começaram a falar muito alto, conversar muito alto mesmo. E um minuto depois, um desses garotos aí que estavam falando alto, ele recebeu uma oportunidade da igreja para poder falar no microfone, né? E cara, assim, ele tomou muito tempo daquele culto, fato é isso que aconteceu, mas o que mais me chamou a atenção foi a hipocrisia dele, porque ele simplesmente chegou no microfone e falou que aquele lugar era um lugar de adoração, um lugar de oração, então as pessoas não deveriam ficar conversando. Fiquei tipo, ué, o cara acabou de conversar na minha frente, que tava fazendo quase um podcast e falando alto pra caramba, tirando nossa atenção, e a gente que tem que prestar atenção, a gente tem que ter reverência, ué, tem uma coisa errada aí. E pra você ver como é que as coisas são, entendeu? Depois de um tempo eu descobri que esse cara, ele no Instagram, ele apareceu num vídeo cantando com o MC Daniel e com o MC Rian, assim, que eu considero a corja dessa sociedade, né, a corja de São Paulo. E, cara, assim, o que você tem a dizer a respeito do evangelho para um cara que, enfim, canta todo tipo de promiscuidade, safadeza possível e que mete a porrada na própria esposa, né? Esse cara precisa se arrepender do que ele fez, né? Precisa se arrepender dessas músicas que ele canta, não sei o quê. Aí vamos falar assim, mas pô, o cara dá emprego com o trabalho dele, não sei o que lá. Beleza, tráfico também dá emprego, né? Prostituição também dá emprego. Por mais que não queira comparar o tráfico com o funk, existe uma linha muito tênue entre esses dois. E assim, cara, voltando, né, para essa questão dos pregadores mirins, você vê que é uma coisa que, tipo assim, foram decisões que foram tomadas lá atrás,
que gradativamente resultaram no que está acontecendo hoje. Crianças, tipo assim, de, 9 anos, cara, tá pregando, tá falando um monte de coisas que na verdade elas aprenderam ali naquele meio, né, da igreja, que elas, elas têm um traquejo, né, uma forma, uma comunicação em que só os assembleanos, né, as igrejas pentecostais têm. Que basicamente é o quê? É gritar, é engrossar a voz, é ficar pulando, é dar muito ênfase em palavras de efeito. Então essas coisas assim, elas fazem parte, muito parte mesmo das assembleias. E é isso que as pessoas não conseguem compreender quando eu falo. Que eu falo nisso no sentido de que as pessoas, na verdade, elas confundem emoção com poder. E infelizmente, por conta disso, existem muitas pessoas que são levadas por falsas promessas de falsos profetas que estão dentro da igreja. Então, se você vê um cara como o Miguel Oliveira, que ele tá falando um inglês totalmente enrolado e sem sentido na tradução, e obviamente que ele copiou isso de alguém, e você vê pessoas como a Vitória Souza, que pega iPhone para poder fazer analogias e coisas do tipo, isso só mostra que as pessoas, elas vão continuar dando palco para esse tipo de gente, porque elas não conseguem compreender que existe uma enganação ali. O Miguel e a Vitória, eles sabem aonde eles podem tocar, sabe? Eles têm um certo conhecimento e um certo ponto fraco das pessoas das assembleias. Então, se eles sabem, né, obviamente isso, de que eles têm uma boa conversa, então eles sabendo que as pessoas elas vão temer a eles, porque não mexa com o ungido de Deus e blá blá blá, as pessoas elas não vão querer questionar, as pessoas elas não vão querer contradizer aquilo que eles estão falando, porque o argumento que eles vão ter é praticamente uma carteirada, é: não mexa com o ungido de Deus, você sabe com quem você está falando? Não, eu sou profeta, não, eu sou profetisa, não, eu sou homem e mulher de Deus. E essa coisa toda que a gente já sabe. Então, eles são resultado de uma decisão assim que aconteceu por conta das próprias omissões das igrejas pentecostais. Porque antigamente você tinha critérios para poder convidar alguém para pregar na sua igreja. Hoje qualquer idiota pode subir no púlpito, sabe? Hoje qualquer imbecil pode falar qualquer coisa que as pessoas vão estar falando. Glória, aleluia, glória a Deus, amém, não sei o quê. Então, além disso, né? Infelizmente, por causa dessa busca incessante, e é o que eu falo, o problema não é a oração, o problema não é o poder, não é a questão dos dons, mas infelizmente por conta dessa ênfase em buscar milagres, poder, revestimento, as pessoas esquecem da palavra, elas negligenciam o estudo da palavra. E é justamente na palavra que você vai ter noção daquilo que você tem que fazer, porque a Bíblia é praticamente o manual da vida do crente. E quando as pessoas elas pegam a escritura, né, e leem, elas sabem ali que Jesus está dizendo a respeito dos falsos profetas e que existiam falsos profetas tanto no Antigo e no Novo Testamento. Só que, infelizmente, uma boa parte dessas pessoas elas não vão pegar a Bíblia para poder estudar. Elas não vão querer ler, meditar, porque para elas vai ser cansativo. Então elas preferem ouvir esses pregadores mirins, e elas preferem ouvir David Leonardo, Vitor Azevedo, Thiago Brunet, essa corja toda. Leonardo Salles. Então é muito mais fácil, né? O que é mais fácil? Eu ir numa igreja, eu não me esforçar em nada para ter vida com Deus, né? Eu não vou, tipo assim, me ler a Bíblia, eu não vou orar, eu não vou ter comunhão com os irmãos da minha igreja. É muito mais fácil eu abrir mão disso tudo para poder ouvir alguém no sábado ou domingo à noite falando em nome de Deus, né? Mas pelo fato de você não ter esse conhecimento da Bíblia, você acaba esquecendo que, na verdade,
você não tem discernimento sobre o, o que fazer, se a pessoa realmente é uma pessoa de Deus ou não. Infelizmente, esse cenário foi tomado dessa maneira. O número assim, de pregadores itinerantes que cresceram no Brasil, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é muito grande. Você vê que eles querem toda hora, não. Eu quero que vocês colaborem comigo para essa obra, não sei o quê, porque quanto maior é a sua colaboração, maior é a sua vitória, maior é a sua bênção. Aquela coisa toda para poder enganar a pessoa e convencer a pessoa de fazer aquilo. E isso é muito, mas muito complicado mesmo, sabe? Porque é usar o nome de Deus para poder ganhar dinheiro. E disso aí tem um monte dentro das igrejas, sabe? E infelizmente, por conta disso, né, dessas pessoas, até mesmo acredito que omissão das lideranças das igrejas, das assembleias e outros pentecostais, por essa omissão, por essa questão de saber ter mais rigor e ter mais critério para poder saber quem colocar no púlpito, né, ou para pegar no microfone, por não existir esse discernimento, a tendência é que esses pregadores e pregadoras aumentem, sabe? E você vai ver a pessoa não tem vida com Deus, entende? Não tem fruto. Aquilo ali é só fazer, sabe, de Deus um hobby, um passatempo. E isso que eu muitas das vezes batia na tecla na minha igreja, né? De que a gente deveria tomar cuidado com essas pessoas. Que muitas das vezes essas pessoas elas só querem palco, só querem fama, né? Mas elas não têm vida de oração, elas não têm intimidade com Deus, que é mais importante, porque postar uma foto que tá na igreja, postar uma foto que tá pregando, postar uma foto que você tá lá louvando, cara, isso aí qualquer idiota pode fazer, qualquer idiota. O que vai te diferenciar da boa parte dos cristãos é a sua intimidade, a sua vida com Deus, se você tem vida com Deus ou não. Porque se você não tiver vida com Deus, é só uma máscara. E você vai ser facilmente enganado. E não só vai ser enganado, mas também vai viver enganando-se, né? Então é muito, mas muito complicado mesmo. Então eu não vejo outra saída, né, que esteja na questão das igrejas hoje no Brasil, né? Que eu acredito que hoje o cristianismo ele está muito oxidado por muitas coisas que entraram na igreja. A não ser que a igreja volte, né, para a palavra, para o arrependimento. Que a igreja de fato ela se dobre os joelhos e peça que Deus envie ceifadores, envie trabalhadores para a seara. E não que eles coloquem crianças, coloquem mulheres no púlpito, né, para serem pastores. Engolir um negócio desse, cara. Que o negócio é colocar pastora no púlpito, sabe? Isso para mim é ridículo, é antes que bíblico e muita falta de sabedoria mesmo, de discernimento para você saber escolher, né, alguém. E simplesmente a gente não dá palco, entendeu? Pra essas pessoas. E infelizmente, né, eu mesmo tô dando palco assim, tô agindo meio como idiota, porque o certo mesmo não era nem eu tá fazendo esse vídeo aqui, porque eu sei que quem vai visualizar depois vai pensar que vai pesquisar, né, quem são esses pregadores mirins. O que vai ter como resultado, como consequência, mais visualizações para eles. Mas é tudo uma questão de atenção. Como o Ricardo Tomé do Projeto Conselho diz, a moeda do século XXI, petróleo do século XXI é a atenção. Então, quanto mais as pessoas compartilham, quanto mais as pessoas veem, quanto mais as pessoas curtem, mais o alcance dos vídeos deles, né, vai crescer, vai aumentar. E mais pessoas eles vão poder enganar. Então, o certo é nem dar palco para essas pessoas, sabe? Não deixar com que elas venham ter esse mérito todo, porque elas não têm de fato. E também entender que isso tudo que aconteceu é por consequência de muitas das vezes até a própria igreja ficar omissa e aceitar tudo aquilo que está sendo despejado no púlpito. Então falta
palavra, falta oração, falta discernimento e também falta critério para a gente saber colocar as pessoas certas para poder pregar, para poder falar do evangelho. Porque, como eu já disse, hoje qualquer imbecil pode subir no púlpito e falar em nome de Deus e enganar muitos, mas um homem que realmente é revestido de Deus, na maioria das vezes ele não agrada ninguém, como aconteceu com Jesus, né? E na maioria das vezes ele vai viver sozinho. Pesado, né? Mas essa é a realidade. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Peço que vocês se inscrevam, deixem o like, sininho, comentem, compartilhem. E até a próxima.